Olá, hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: depredação na rua coberta. 2 menores detidos suspeitos de pichação no espaço público. Os jogos no final de semana. Homem de 30 anos é morto a tiros na capital do vinho. Balsa volta às suas atividades normais. E o bloco Entendendo a Política de hoje fala que o Banco Central revela déficit primário em 7 bilhões de reais do governo Lula. E por essa situação, os investidores estão pulando fora dos investimentos no Brasil. Estão investindo em dólar. Saiba como esse trâmite está funcionando e por que o pessoal não quer mais investir aqui no Brasil. Estas são algumas das informações que o Jornal Últimas Notícias apresentará hoje, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, e começamos com aquele bloco bem polêmico, Entendendo a Política. Vamos falar de uma notícia que eu já estou de cabelos brancos de comentar aqui. Pois esta é uma situação constrangedora. De empurra-empurra, ninguém aguenta mais. E por fim, quem sai perdendo é o povo. Esse pacote de cortes de gastos que o governo está querendo fazer está virando uma piada. Ninguém quer largar a mão de seus benefícios. A indefinição na realidade sobre esse assunto está deixando os investidores apreensivos. E o dólar só sobe em relação ao real, né? Ele hoje ultrapassou novamente a barreira de 5,80. Essa demora por parte da equipe econômica para anunciar esses cortes, essa demora deixa alguns investidores meio apreensivos, né? Eles não querem mais investir no Brasil. Eles buscam investir em dólar, por isso que traz aí uma forma de proteção para os investimentos deles. Bom, vamos mostrar no exemplo assim, ó. Se alguém tem dinheiro e quer investir em alguma coisa, ele terá 2 opções. Uma fábrica de automóveis no Brasil e uma fábrica de automóveis nos Estados Unidos. E é claro que ele vai investir lá fora, né? Vai investir em dólar, pois o dólar está subindo a cada dia. Aqui no governo Lula, gasta mais do que arrecada. E daqui a pouco vai congelar as poupanças, daqui a pouco o governo, já fizeram, né? No governo anterior já congelaram aí as poupanças para utilizar aí em outras áreas a grana do povo. Ou vão cobrar impostos mais altos a essa empresa de automóveis e ela até pode falir. Então, em quem você investiria? Numa empresa de automóveis no Brasil ou nos Estados Unidos? São várias questões aí que influem esse corte de gastos que o Lula não está conseguindo entrar num acordo aí, não está conseguindo cortar essas verbas de quem tem direito a essa fatia do bolo. Os ministros estão apreensivos, né? E talvez ele corte um ou outro partido e irá perder algum apoio no Congresso. Então a coisa é difícil, né? Política é difícil de lidar. Mas enquanto isso, a gastança continua. O Banco Central anunciou um déficit primário de 7 bilhões e poucos milhões de reais. O que isso quer dizer? O que o Banco Central divulgou é que o governo gastou 7 bilhões a mais do que arrecadou. Todas essas informações, pessoal,
não foi inventada. Todas essas informações estão em reportagens do dia de hoje, da Rádio Gaúcha, do ZH. Então, pessoal, a situação tá feia. Ou cortam os gastos, ou começa a situação a piorar, e muito. Eu já tô avisando isso faz muito tempo. Quem não sabe lidar com dinheiro deve ficar em casa. Bom, vamos para o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Pessoal, no bloco esportivo vamos falar de um time só, né? Porque eu acho que só o Internacional que jogou, né? O Internacional está numa fase excepcional. 14 jogos sem derrotas, 10 vitórias, 4 empates e na sexta fez 2-0 em cima do Flu. Está em quarto na tabela com 59 pontos. E o Flamengo aí ganhou a Copa do Brasil, então abriu mais uma vaga na zona da Libertadores do ano que vem. Se o Botafogo ganhar, aí abre mais outra vaga. Então, em vez de G4, se transformará em G6. 6 times, os 6 primeiros times do Campeonato Brasileiro irão direto à Libertadores. Como eu disse, uma fase muito boa para os colorados. E da parte do Grêmio, nem sei se jogou esse final de semana. Não, jogou sim. Podemos dizer que eu até fico sem palavras, pois eu vi o jogo e parecia uma equipe amadora contra uma equipe profissional. Foi uma partida desigual. Parecia que o time do Grêmio não foi a São Paulo jogar contra o Palmeiras, pois o jogo foi muito desleal. E o destaque da partida do Grêmio foi quem? Marquezin. Marquezin impediu o Palmeiras de fazer aí pelo menos uns 5 gols. E apenas entrou 1-0 pro Palmeiras. Bom, depois de todo esse chocolate em São Paulo, o discurso do professor foi o mesmo. A soberba de Renato foi maior que o World Trade Center antes de ser derrubado por Bin Laden. É complicado, né? A solução da direção gremista, então, foi dar folga aos jogadores para botar a cabecinha deles em dia. Uma situação muito estranha, né? Agora a ideia é focar no jogo contra o Juventude. Mas assim, ó, estamos no dia 11, só lá pelo dia 20, lá na Arena, o Grêmio recebe o Juventude. O Grêmio tem números assustadores nesse campeonato. Por isso que eu falei, o Grêmio é de uma grandeza enorme e tem 16 derrotas. Só tem mais derrotas que o Grêmio, o lanterna do campeonato. O Grêmio sofreu 42 gols. São muitos gols tomados para uma equipe do tamanho, do peso dessa camisa, né? Não sei mais o que dizer do Grêmio, né? Bom, esse bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é que tem patrocinado a gente no bloco esportivo. E se você precisa de algum acessório esportivo, olha, não abra mão de ir até a Natal Fitness. Lá você encontra vários presentes também em acessórios esportivos para dar para quem você gosta de verdade.
Voltando às notícias aqui da capital do vinho, um homem de 30 anos foi morto a tiros no início da tarde de ontem, domingo, dia 10, aqui em Bento Gonçalves, e o fato ocorreu no bairro Tancredo Neves, pouco depois do meio-dia. Segundo as informações, a vítima foi identificada como Luciano Pinheiro Koch. Ele foi executado enquanto estava em uma escadaria e foi surpreendido por atiradores nas ruas Adelaide Basso Pasquale e Alceu Sabino. A vítima tinha vários antecedentes criminais e morreu no local mesmo antes da chegada do serviço do SAMU. As informações indicam que Koch foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça. Koch possuía antecedentes criminais por posse de entorpecentes, tráfico de entorpecentes e lesão corporal. Mais uma de segurança pública. Uma confusão entre vizinhos resultou na prisão de um homem na noite de quinta-feira, no dia 7, aqui em Bento Gonçalves. O fato ocorreu por volta das 21h30 no bairro Maitá. E de acordo com as informações da Guarda Civil Municipal, a vítima relatou que o suspeito desferiu socos e tapas, além de tentar atacar a vítima com uma faca. Segundo a guarnição, no momento da briga, a vítima estava acompanhado de sua filha, uma criança de cerca de 3 anos. Após o ocorrido, populares interviram na confusão até a chegada da Guarda Municipal. Em depoimento, os guardas e um vizinho relatou aí que entrou em luta corporal com o agressor, conseguindo desarmá-lo e mantendo contido até a chegada da guarnição. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a segurança da equipe. E do indivíduo também, Todas as apreensões, todas as pessoas apresentaram lesões e foram levadas ao pronto atendimento da UPA lá no bairro Botafogo. Aí foram atendidos aí por um médico e posteriormente levados à delegacia para prestar os depoimentos necessários, Que coisa, Briga entre vizinhos. Vamos a um pequeno comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, voltamos. Falei que era rapidinho, Harmony Sonorizações, para você que precisa de uma sonorização eficiente para a sua festa de aniversário, casamento. O que você precisar aí de sonorização, iluminação, projeção, é com Harmony Sonorizações. E Natal Fitness também está dando aquele apoio ao jornal Últimas Notícias. Bom, vamos falar de uma novela, pois mais um capítulo sobre a balsa. Na tarde de sexta-feira, da última sexta-feira, até falamos aqui, dia 8, que a balsa Alacel voltou a realizar travessias entre Santa Teresa e São Valentim. Na realidade, nós tínhamos falado que ela tinha sido interrompida, E depois, na tarde, ela voltou aos trabalhos. Após um período de interrupção, pequeno, mas um período de interrupção. A suspensão do serviço ocorreu devido a um erro de digitalização de um documento exigido pela Marinha do Brasil, que é responsável pela regulamentação da navegação fluvial. De acordo com Celso Eberle, responsável pela operação da embarcação, o erro nos documentos foi identificado e corrigido, permitindo o retorno da balsa às suas atividades. A balsa Alacel é o único meio de transporte para os moradores e quem acessa aquela via, para acessar essa via, é difícil.
E com o retorno da operação, a embarcação continua a fazer o seu trajeto até as 11 horas da noite, como ela é habitual. Eberle também aproveitou para pedir desculpas pelos transtornos causados pela interrupção de serviços. A suspensão, que durou apenas algumas horas, gerou preocupação entre os usuários, especialmente em um dia de maior movimento como a sexta-feira, né? E com a normalização das atividades, os moradores da região podem voltar a contar com o transporte e respirar aliviado, né? A Marinha do Brasil, responsável pela fiscalização da embarcação, ainda não se manifestou sobre os detalhes do erro dessa digitalização. Vamos tirar a minha imagem da frente, mas eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Essa é a imagem de fundo. Bom, dá para vocês perceberem, né? É a Rua Coberta. Rua Coberta aqui de Bento Gonçalves, um espaço público onde são executadas uma série de eventos sociais e culturais. Inclusive, ontem à tarde, a equipe Harmony estava lá fazendo um grande evento. Um espaço que é comandado pela Casa das Artes. E a notícia que temos em relação a esse espaço é triste, pessoal. Pois hoje pela manhã, segunda-feira, uma ocorrência de pichação aconteceu nesse espaço. Pois é muito feio depredar, né? Espaço público principalmente. Mas esse é um espaço público mais frequentado da cidade, muita gente faz evento e por isso não é atitudes de pessoas de bem fazer isso. Em relação ao incidente, então, a Guarda Civil Municipal se mobilizou com as gravações. Se você não sabe, lá tem câmeras e ficam gravando. Eles pegaram as gravações em mãos do ato de vandalismo e foram atrás para localizar os responsáveis. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que aconteceu, ó. Nas proximidades do local, os agentes da lei conseguiram localizar 2 adolescentes. Alguns adolescentes, 2 eram de 15 e 16 anos que estavam ali nas proximidades. Durante a abordagem, os jovens carregavam uma mochila e dentro dela um spray com tinta. Evidências do material que tinha sido utilizado no ato de vandalismo. Então, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, né, e garantir que os responsáveis pelos jovens fossem notificados. Após o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia, os adolescentes foram liberados para os seus responsáveis. Que coisa feia, hein, galera? Então, por hoje fica aqui. Esse é o Jornal Últimas Notícias do dia 11 de novembro. Voltamos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Tchau!